Então, meninas, vamos lá. Bem-vindas ao terceiro dia, né, do Mapa dos Sonhos, Intenções de 2026, como vocês preferirem, né, chamar. E eu faço, né, o Mapa dos Sonhos desde 2016 e eu aprendi a fazer na Herbalife, porque lá a gente tem vários treinamentos, né, para vender melhor, né, enfim, de mentalidade, vários treinamentos. E tem alguns livros, né, que são comprovados até cientificamente de que quando você visualiza aquilo que você almeja, né, que você quer, você tem mais chances de conseguir. Então, quando está ali na sua frente, né, uma coisa impressa ou uma capa do seu, no seu celular ou no seu computador, aí você olha e fala assim, meu Deus, eu coloquei que eu vou aprender a nadar. Mas, tipo, eu nem me matriculei, eu não achei uma escola, eu não fiz nada. Eu tenho que ir atrás disso. Então, você intencionalmente começa a fazer coisas que ajudem nisso, né? Eu até falei em outra aula que o primeiro mapa dos sonhos que eu fiz junto com o Claudemir, a gente colocou, ele achou uma foto de um casal de costas com uma menininha com os cabelinhos assim, né, presos assim, né, os três de costas. Aí eu falei, Claudemir, por que você colocou sua foto de menina? E se vier um menino? Aí depois nós vamos mostrar esse mapa dos sonhos para eles, quando eles crescerem, ele vai falar, então você queria menina? Né, tipo, falei, não, tem que colocar os dois. Aí fiquei ali, falei, vou ter que achar um menininho aqui. Aí botei um menininho assim do lado, mas não estava com o pai e com a mãe. A menina a gente já tinha o nome, que era Giovana, e veio a menina. Enfim, né? Não dá para saber se foi pelas intenções, pelo desejo, mas o sonho do meu marido era ser pai, e principalmente se fosse de menina, se fosse de menina eu sei que ele ia ficar feliz também, mas ele tinha sonho de ter uma menina, né? Desde quando ele tinha 20, quando a gente se casou ele tinha quase 40. Então foi algo assim muito forte para ele, né? Para mim, para ele. Foi muito legal, assim, só contando, né, para vocês algumas coisas. E o que ajuda, assim, né, no meu caso, é exatamente isso. Às vezes eu não estou tendo nenhum tipo de ação, e aí eu me esforço mais para conseguir fazer aquilo dentro do ano, né? Eu tinha um curso que eu tinha programado para gravar esse ano ainda, e aí chegou na semana retrasada, em novembro, a última semana de novembro, eu não tinha conseguido gravar, ele já estava pronto. Aí eu falei assim, meu, e agora, né? Aí eu tinha alguns lugares, estúdios que eu conhecia, e eu mandei mensagem, é um valor meio alto, assim, dentro do orçamento de hoje não ia dar. Tava R$ 1.300, mais ou menos, com algumas edições para 4 horas de uso da sala. Aí aqui em São Paulo tem um negócio que se chama Teia de Sampa, não sei se a Eli já ouviu falar, a Nata provavelmente não, porque não sei se tem no Rio. No Rio não, né? Agora ela tá international. Não sei se tem na Europa, mas é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que apoia pequenos empreendedores, né, digamos assim. Então eles têm alguns espaços que você pode organizar evento, você pode fazer podcast, você pode gravar cursos, fazer várias coisas, e eles têm um material muito avançado, assim, né, câmeras profissionais e tal. Então aí eu consegui agendar, porque eu conhecia um rapaz que fazia lá os podcasts, né, o Maurício, ele é até toca saxofone eu descobri depois, né, pro Mano Brown. Aí ele é músico também, né? E aí eu falei assim, Maurício, eu preciso gravar esse negócio. Ele falou, olha, sexta-feira estava agendado e uma pessoa cancelou. Se você conseguir vir na sexta, 1 da tarde, a gente consegue fazer. Aí eu falei assim, daí eu reorganizei, remanejei minha agenda, falei, ai meu Deus, tem que ir lá, não sei o que, fui e consegui gravar o curso todo. Mas se não tivesse lá no meu mapa, eu não ia fazer esse esforço, porque a gente já tá, tipo, praticamente em dezembro, né, final do ano. Eu ia falar, ano que vem eu mexo com isso, né. Então, só para dar um exemplo para vocês, assim, de que de fato faz diferença, né. E aí, tem aqui um versículo do dia, né, escreve a visão, grava sobre a tábuas, para que até quem passa, para que... Ai, tá errado isso aqui, gente, não é assim Para não. quem possa ler. Nossa. Mas tá faltando alguma palavra aqui. Deixa eu pesquisar aqui.
É, Dois. para até quem passa correndo consiga ler, né? Então, assim, você colocar uma faixa, né, uma placa tão grande, você escrever tão grande, que até quem passa correndo consiga ver. Então, é mais ou menos isso, né? Quando você coloca na sua visão, você deixa visível. Tem gente que não gosta de deixar visível em qualquer lugar da casa, porque às vezes recebe visita e não quer mostrar para todo mundo, né? Então, aí você também faz do jeito que você ficar confortável, né? Mas tem em São Conrado, no Rio de Janeiro, tem uma academia de CrossFit que eles colocaram uma placa bem grande, gigantesca, numa cor assim bem forte, laranja assim, que não tem como alguém passar e não ver, né? É um negócio de fazer CrossFit, né? Que é de uma frase do Joseph Pilates, né? Que foi o cara que inventou o Pilates. Ele colocou assim: o seu corpo alcança o que a sua mente acredita. E aí eu fiquei pensando assim, verdade. Porque quando você quer fazer alguma coisa física, né, com o seu corpo, se você não acreditar, você não consegue nem começar. Né? Então, por exemplo, você fala assim, mas eu não consigo pegar 20 quilos de peso. Aí você vai falar assim, você tem que falar assim, não, eu vou conseguir hoje pegar, eu pego sempre 15, hoje eu vou conseguir pegar 25. Né? E o seu corpo vai começar a acreditar naquilo, ele vai ser capaz de fazer, porque a sua mente acreditou primeiro, né? Então, não sei se vocês sabem aqui, mas a Giovana é fruto aí de um milagre, né? Eu estava mais de 6 meses sem ficar menstruada, mas eu tinha convicção, eu pedia, eu clamava, eu ajoelhei, eu chorei. E na Bíblia tem a história do rei Ezequias, que fala que ele ia morrer e ele pediu mais 15 anos ele pediu mais tempo de vida para Deus. E Deus concedeu mais 15 anos, ele viveu mais 15 anos. Então, quando tem algo muito forte dentro do nosso coração, e a gente colocar isso em oração aí dentro das crenças de cada pessoa, isso pode sim, pode ser que não, tá? Mas pode sim dar algum tipo de resultado. Então eu acho que depende muito de como você pensa, né? Como sua mente pensa, né? Porque existe um pensamento que gera um sentimento que gera uma ação, né? E aí, o que você tem alimentado, com o que você tem alimentado seus pensamentos, né? Você assiste filmes que te trazem emoções positivas ou negativas? Você fica assistindo jornal que te traz angústia ou coisas que deixam você mais animada, mais motivada? Porque as coisas que a gente vê e ouve, elas têm o poder de moldar como a gente pensa, né? Às vezes a gente está assistindo um filme assim que é de violência, sei lá, aí você fica assim com raiva da pessoa que está cometendo a violência, com pena da pessoa que está sofrendo aquela violência, ou então quando você vê um filme que é muito bonito, assim, uma história, sei lá, emocionante, assim, você chora, né, tipo de emoção, você fica feliz, né, com a pessoa, ou então você dá risada. Então, assim, é um convite para que a gente consiga alimentar os nossos pensamentos de coisas melhores, né, coisas boas, porque daí você vai conseguir colocar dentro da sua mente que você é capaz de realizar, né? E aqui, né, eu sugeri algumas áreas, os coaches aí famosos, né, o Paulo Vieira, naquele método CIS, que ele tem um curso aí bem famoso, Pablo Marçal, esses caras assim mais famosos aí da internet, eles têm aqui algumas áreas, né, que eles colocam da vida. O Paulo Vieira, acho que ele divide em 12 áreas, né? Ele coloca mais áreas do que essas aqui, e algumas são diferentes. Mas, assim, o que funciona, né, o que eu tenho feito para mim, é mais ou menos isso que está aqui nessas áreas sugeridas. Então, a área espiritual, para mim, não é que ela é como se fosse a, a área que cobre todas as outras, né? Então, é uma área muito importante para mim. Quem conhece minha história, né, sabe que eu frequentava a igreja católica desde quando eu era pequena. Meu pai foi nosso catequista, porque ele era catequista na igreja. Então, me batizei, fiz primeira Eucaristia, fiz crisma, participava do grupo de jovens, fui catequista de crianças, né, e fazia leitura na frente lá, que é da palavra, né, Ministério da Palavra. E aí, quando eu fui para a faculdade, quando eu tinha 20 anos, ninguém ia para a igreja.
Aí eu falei, eu vou. Aí chamava o pessoal não queria. Aí eu falei, também não vou, não. Tipo, eu fui com a manada, né, digamos assim. Eu parei de ir para a igreja e aí eu tive, enfim, muita bagunça, né, muita coisa que eu não me, assim, algumas eu me arrependo, mas vivi uma vida muito feliz também, conheci pessoas muito especiais, né, essa época eu conheci a Natalícia, né, que a gente fez o mesmo curso, mas em estados diferentes, e eu voltei para Deus, assim, mais ou menos, em 2011 eu tentei, então eu frequentava uma igreja de novo, mas aí foi uma igreja evangélica, uma amiga minha, que é a Shirley, né, que inclusive tem a mente muito forte, porque hoje ela é fisiculturista, e a gente voltou, tal, mas eu ia, mas não ia, eu falava, ai gente, como é que eu vou beber e ser cristã? Como é que eu vou ir pra festa, ficar até de madrugada e falar que eu sou cristã? Como é que eu vou ter os amigos que eu tenho, se eles não são cristãos, como que eu vou fazer isso? Então, eu achava que eu não podia conviver com outras pessoas, porque quando a gente fala, sei lá, do evangélico ali, né, do crente da congregação, por exemplo, eles ficam muito entre eles, né, tem aqui um ritual, umas regras ali de roupa, de comportamento, de vestimenta, e eu não conseguia me visualizar daquele jeito. E aí eu tive um esclarecimento de que não somente entre os crentes a gente deve viver, né, mas a nossa vida, ela precisa ser testemunho para quem não é, para que a pessoa olhe para você e fale assim, essa pessoa tem algo de diferente. O que você tem de diferente, né? Que a pessoa fique curiosa e aí você vai ter oportunidade de falar o que move, né, sua vida, seu coração e as suas decisões, né? E aí tem a saúde física e emocional, então eu tenho como um dos meus valores cuidar muito da minha saúde física e emocional, então estou sempre aí postando foto na academia, nas corridas e tudo mais, então é um pilar, né, de um valor mesmo na minha vida. A área profissional, né, a área financeira, né, 70, 80% dos brasileiros têm dívidas, né, então é uma área que ela é importante de ser olhada, né, as relações, né, então eu coloco aqui família e amigos, amigos para mim é um valor muito forte, né, eu falo que eu sou uma boa amiga, eu falei, não, tem coisas que eu não sou muito boa, mas eu sei que eu sou uma boa amiga, e eu tenho bons amigos também, porque para você ser um bom amigo, para você ter bons amigos, você tem que ser bom amigo, né, então tem uma amiga minha que falou para mim que eu tinha que fazer terapia, porque que eu dava tanto valor para os amigos, que isso é uma coisa que deve estar da minha infância, né, dependência de amigos e tal. Eu falei, não, eu não quero fazer terapia para isso, porque isso para mim é um valor. Eu acho importante ter amigos, eu amo ter amigos, eu gosto de encontrar com os meus amigos, eu gosto de ouvir meus amigos, eu gosto de falar com os meus amigos. É uma coisa que é importante para mim. Eu não quero fazer terapia por causa disso, tipo, né? Não sei, assim, como ela é psicóloga, né? Eu acho que ela teve um outro olhar. Então, a criatividade, o lazer, muita gente que eu converso, a pessoa fala assim, eu não sou criativa. Só que na Bíblia tem um trecho, eu acho que é em Números, que fala que todos nascemos criativos, nós temos criatividade. A criança, quando você olha, eu tenho uma filha de 3 anos, né, então eu vejo isso todo dia aqui em casa. Ela pega um negócio que é para fazer uma coisa e ela fala, mãe, esse daqui é o meu microfone. Aí eu, não, filha, isso não é microfone, isso é X. Ela, não, é meu microfone. Então, tipo assim, eles pegam um objeto que pra gente é para fazer uma coisa e eles fazem milhões de outras coisas com aquele mesmo objeto, né? Só dando um exemplo, né? Ou então ela desenha um negócio e ela fala, isso aqui é não sei o quê, não tem nada a ver com o que ela tá falando que é. Só que para ela é, né, do jeito dela. E aí o lazer, né, também, então a gente cultivar tanto a criatividade quanto o lazer, porque quando a gente é criativo e a gente tem um tempo ali de refrigério, uma coisa assim que você sai daquela realidade de só trabalhar, de só fazer coisa, e você se diverte, você pode ter ideias inusitadas, né, ideias diferentes, né, tem até o pessoal que fala do ócio criativo, né, então, propósito, serviço, né? E aí eu conversei um pouco ontem até com a Nata a respeito disso. E tem várias visões aí a respeito de propósito, né? E de servir as outras pessoas, né? E o capitalismo, ele pegou essa vertente do propósito para falar que isso tem só a ver com trabalho. Mas ao meu ver, no meu ponto de vista, não tem a ver só com trabalho. Propósito é você ter coragem de ser você, você ter coragem de viver
e assumir quem você é. E coisas que você acha que não são boas, você ter coragem de pedir ajuda, de, né, fazer uma terapia, ler um livro, ou então se esforçar ali de alguma forma, fazer uma mentoria para você mudar aquilo que você acha que você precisa mudar para você ser, conseguir ser essa pessoa melhor, né? Porque todo mundo busca isso. Enquanto eu falo sempre que isso é em camadas, né? É que nem cebola. Aí você fala assim, ai, agora sim, agora eu sou, nossa, agora eu tô top. Minha mente tá boa, eu consigo driblar ali os meus maus pensamentos e tal. Aí acontece uma situação que você fala assim, não tá tão top assim, né? E aí a gente precisa novamente olhar para aquilo que está acontecendo com o devido cuidado, muitas vezes com ajuda profissional, às vezes não precisa, e aí a gente meio que vai sentindo isso, né? E desenvolvimento que eu coloco aqui é tipo treinamentos, imersões, cursos, livros, conversas, clube do livro, leitura da Bíblia mesmo, da palavra, coisas que ajudam você a se desenvolver, né? Para você chegar nesse propósito aí, nesse servir, né? Você ter tanto dentro de você que você consegue transbordar, né? Porque se você começar a transbordar para a vida do outro, mas você está vazio, você vai sentir uma grande dificuldade, né? Então, para que a gente possa fazer isso, nós precisamos nos alimentar, ter ferramentas para que a gente consiga. Eu até contei aqui já, que eu não sei se vocês assistiram, né, os vídeos, mas que eu fiquei chateada porque meu irmão ficou de férias e ele não veio aqui em casa nem um dia. E aí eu fiquei me questionando, será que eu não recebo bem? Será que minha casa é muito apertada e aí as pessoas não ficam confortáveis? Será que porque eu não cozinho bem, aí a pessoa vem? Enfim, eu fiquei... E aí eu comecei a chorar, eu acho que eu estava num dia mais sensível, e aí eu mesma peguei e comecei assim a falar assim, Elaine, você é maravilhosa, tá tudo certo, sua casa é uma bênção, você não sabe cozinhar assim maravilhosamente bem, mas você melhorou, não tem nada a ver com você, seu irmão tá fazendo um monte de provas, ele tá querendo passar num outro concurso, né? Ele tem a namorada, ele viajou de férias com ela 2 vezes, tá tudo certo, que não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu fui ali, me acariciando, bem assim quentinho mesmo, acariciando ali meu coração, e aí eu fui me acalmando, aí eu respirei, fiquei olhando assim na sacada, né, dando umas respiradas mais profundas, e eu consegui mudar esse pensamento que eu tava de ficar assim, me fazendo de vítima, ai, poxa, ninguém vem na minha casa, como assim, e tal. E ali falando, Senhor, o Senhor sabe que nós queremos ter uma casa nossa, sair do aluguel, uma casa um pouco maior, para que a gente possa ficar mais confortável, receber as pessoas de forma mais confortável. Aí eu fiquei pensando também, a gente sai muito, né, no final de semana, porque como tem a Giovana, que é muito apertado, se você deixar ela aqui dentro, ela acaba com tudo, assim, sabe? Tipo, parece que passou, não sei nem falar, assim, o quê. E quando ela vai para um lugar aberto, um parque, um parquinho, sei lá, um brinquedão, qualquer coisa, ela consegue ali descarregar aquela energia dela sem ficar fazendo bagunça, e ela fica mais tranquila, ela fica mais calma. Então a gente também sai muito. Então, às vezes, as pessoas sabem, né? Nossa família sabe disso. Então, fala, nem vou falar que eu vou lá, porque provavelmente eles vão sair, né? Então eu fiquei pensando em tudo isso, né? E aí eu consegui me acalmar, ao invés de ficar ali alimentando, ou então ficar cobrando da pessoa, né? Ai, vocês não vêm na minha casa, que não sei o que, não. Tipo assim, olha, e melhorar a comunicação. Olha, estou com saudade de você. Na terça-feira, sei lá, às 13 horas, eu vou fazer um estrogonofe e eu queria que você e a Joyce viessem aqui em casa para vocês comerem com a gente. Você pode? Porque senão você fala, vai lá em casa quando? Né? Então a gente tem que ser assim mais intencional nas coisas que a gente fala, o que, que a gente quer. Às vezes você quer comemorar o seu aniversário ali, sei lá, com seu marido, seu namorado, e aí ele foi trabalhar presencial, aconteceu isso comigo, né? E não chegou no horário, chegou já era muito tarde, que daí ele foi pro happy hour, você não falou nada que você queria, e aí você ficou super triste, né? Aí, não, então você faz diferente. No outro ano você fala assim, olha, eu queria que você trabalhasse de casa, porque hoje é meu aniversário, eu vou comprar um bolo, a gente pode pedir uma pizza, e eu queria ficar com você aqui em casa, né, à noite, pra gente cantar parabéns, eu, você e a Giovana, e beleza, e é isso. E aí, claro que a pessoa, né, vai se esforçar, vai falar, não, tudo bem, então eu vou desmarcar com o pessoal, eu ia presencial, mas eu vou ficar. Então, aprender a se comunicar, né, falar o que a gente espera, o que a gente quer, eu acho que isso a gente tem um ganho muito grande, assim, em relação a isso. E aí, a ideia aqui
Tem mais para frente, né, nesse material que eu enviei, todas essas áreas, e aí dê a nota de 1 a 10 para cada área. Como você se avalia hoje em cada uma dessas áreas. E para cada área onde a nota for menor que 8, escreva uma pequena ação que você pode fazer nas próximas 4 semanas para mover essa área um ponto acima. Então, por exemplo, assim, você fala assim, na área de desenvolvimento eu tô 5, não fiz nada esse ano para desenvolvimento. O que você pode fazer ainda esse ano que pode te ajudar a aumentar o desenvolvimento para 6? Você pode pegar um livro que fala de alguma coisa que você quer melhorar e ler esse livro. Ou então você fala assim, vou ver um vídeo na internet que fala sobre isso que eu quero melhorar e eu vou aplicar os 5 passos que a pessoa lá, que é especialista, falar que eu tenho que fazer, para eu ver se eu consigo ficar um pouco melhor. Então, assim, em todas as áreas aí que vocês estiverem baixo, a ideia é que vocês façam isso, tá? E aí aqui, a declaração, né, pra gente, dentro dessas áreas, por exemplo, tem 8 áreas aqui. Geralmente, o que eu faço? Eu pego uma coisa para cada área, uma coisa que eu quero fazer dentro de cada área. Só que é muita coisa, tá? Principalmente para quem nunca fez o mapa dos sonhos. Então, se vocês focarem ali em 4 áreas que estão ruins, tipo assim, tá abaixo de 8 a nota, você pega essas 4 áreas e fala assim, 2026, eu quero fazer isso aqui na minha área financeira, sei lá, eu quero, do salário que eu ganho, eu quero pegar, sei lá, 20% e eu vou começar a fazer uma aplicação, vou começar a juntar. Ou então, na minha área profissional, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho. Então, eu vou fazer um curso, não sei do que vai me ajudar a fazer a transição. E aí você vai focar nesses 4 sonhos e colocar imagens num papel para que você visualize aquilo que você tem que fazer para quando chegar no final do ano você ter melhorado essas 4 áreas. Essa é uma das estratégias, tá? Que eu escolhi aqui pra gente, que eu acho ela um pouco mais simples, tá? E aí, tem uma lista que a gente fez nos outros dias, acho que foi no primeiro, que é a lista dos 30 sonhos. E aí, dentro dessa lista dos 30 sonhos, assim, sem restrição, sem pensar se precisa de dinheiro ou não, sonhos que você tem na vida, sonhos, né? Eu nem consegui preencher todos os 30, eu parei acho que no 28, 27, 26, não sei. E aí você coloca, né, em 2026 eu vou, declaro que, né, você pega ali aquele sonho que você tem, você coloca, desses 30, escolhe 4 e coloca o que você vai fazer para melhorar aquela área, tá? E aí, você fala assim, né, qual seria o sonho, por que esse sonho é importante para mim, colocar uma data, porque o que não tem data não existe. Por exemplo, você quer casar, mas você não coloca uma data, mesmo que seja daqui 2 anos, daqui 1 ano. Essa data não existe, esse evento não existe, porque daí se tiver uma data, você vai falar assim, bom, se nessa data eu vou me casar, então eu vou ter que organizar as minhas férias, não sei, né, sei lá. Se bem que quando casa você pega uma semana, né? Eu vou ter que organizar minhas férias um pouco antes, porque daí eu quero pensar não sei no que, eu vou ter que ver uma maquiadora, vou ter que ver um salão, se eu quero fazer ou não quero fazer festa, reservar um restaurante, pensar na lista de pessoas, e aí você começa a fazer coisas para que naquele dia aquilo aconteça. Então, as coisas precisam ter uma data aproximada, pelo menos, né, do que você precisa fazer. Então, o primeiro passo que eu posso dar, né, por exemplo, se for casamento, você pode conversar com seu namorado que você quer casar, né, e que vocês chegarem num acordo de quando pode ser. Você pode dar o primeiro passo agendando uma data, se você já estiver nesse nível, né, do relacionamento de falar sobre isso. Então, quais recursos ou apoio eu vou precisar, né? A gente tem dinheiro para fazer uma festa ou a gente vai fazer um almoço numa churrascaria e cada um paga o seu? Aí você vai ter que encontrar o formato, né? Quando a gente se casou, a gente não tinha como fazer festa, né? E tava na pandemia. Aí uma amiga minha, que tem uma casa bem grande, tipo aquela casa que a gente foi ali, um pouco maior o quintal do que aquela casa. Ela falou, casa na minha casa. E ela ia ser minha madrinha, né? Ela falou, então a minha casa já é o meu presente, né, de casamento para vocês, ofertar a minha casa. E a gente fez o casamento lá, só minha família dá mais de 20 pessoas, e a gente chamou alguns amigos que foram nossos padrinhos, e eles estiveram lá, deu 30 pessoas no total. E aí a gente contratou uma cozinheira e uma auxiliar de cozinha,
E aí a gente falou o que que a gente queria que servisse, ela passou uma lista, nós compramos tudo, contratamos 2 pessoas para fazer churrasco, porque ia ter churrasco, além do que elas iam fazer de comida, petisco e tal. Compramos as bebidas, né, calculamos lá a quantidade de pessoas, compramos então a gente teve um pouco mais de trabalho, né, porque se você contrata um buffet, eles trazem tudo, né, só que também teve mais quantidade maior de comida, não teve aquele negócio, acabou, só serve no primeiro horário, não sei o que e tal, e aí o pessoal ficou lá até tarde da noite, né, então tipo foi uma festa assim mais longa, não é uma festa de 4, 5 horas, que é igual é num buffet, né, e foi muito legal, a decoração fui eu e uma amiga minha que fizemos. Eu amo girassol, né? Então eu comprei aqueles negocinho branco e um girassol, peguei aquelas garrafas de vidro. Ela e as irmãs dela sabiam fazer, elas sabem decorar, sabe? Elas são super criativas. Aí elas pegaram um papelão assim grande, grosso, e colocaram como se fosse um negócio de renda e cobriram, colocaram cola e tal, e aí colocava o vidro com renda também em cima desse negócio e as flores. E aí eu aluguei as mesas e as toalhas brancas, né? E as cadeiras, e ficou super bonito. Depois eu posso mandar para vocês uma foto, né, da decoração. E fui eu, e eu sou assim, né, sem nada de decoração, mas a minha amiga sabia, e aí ela me ajudou. E é isso, e aí vocês fazem as coisas, né, pede ajuda para as pessoas, pede indicação, né, e aí você precisa se movimentar para que aquilo aconteça, tá? Eu tô dando um exemplo do casamento, porque daí fica mais fácil perceber esse preparo, mas para qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, às vezes vocês não vão conseguir fazer sozinha, vai precisar de ajuda, e aí precisa saber pedir. E antes de ter minha filha, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, porque eu sempre achava assim, ah, vou incomodar, não quero incomodar ninguém. E aí eu descobri, lendo um livro, que isso é orgulho. É uma das raízes do orgulho é você não pedir ajuda, você achar que você pode fazer tudo sozinho. Então, quando você acha que você vai incomodar, você está sendo orgulhosa de não pedir ajuda. E aí, quando tem um filho, não dá para você cuidar do filho sozinha, porque tem dia que você tem que trabalhar presencial, a criança não tem aula, aí para você pagar uma pessoa é R$ 300 para ficar um dia com o seu filho, e às vezes você não tem. Aí você tem que pedir para vovó, para tia, né, para outra vovó, para vizinha, sei lá, para alguém que você confie, né? E isso era um desafio muito grande assim para mim, né? E aí eu percebi que se eu não pedir, as pessoas também não oferecem ajuda. Pelo menos assim, com a gente é desse jeito. Então, às vezes a gente tem que pedir mesmo, olha, tal dia não vai ter, você poderia ficar, que horário que eu posso trazer? Porque bem na minha vez, as avós resolveram ser fitness, tá? Uma faz academia, a outra faz pilates e dança, não sei do que, é, alongamento. E eu falei assim, bom, elas é que estão certas, né? Porque elas já cuidaram dos filhos. Mas aquela avó do coque que faz bolinho de chuva, que faz. Não existe mais, tá, gente? E provavelmente eu também não vou ser essa avó, né? Então tá tudo certo. Então, às vezes, a gente precisa de apoio pago. Então, aí você também tem que reservar um dinheiro para isso, né? E aí, como eu vou celebrar quando acontecer? Porque às vezes a gente programa uma coisa, a gente conquista e a gente não celebra. E o nosso cérebro, quando a gente comemora, ele cria caminhos neurais de que aquilo é importante, que toda vez que você fizer alguma coisa, você vai querer comemorar. Mas se você não comemora e fala assim, ah, não fiz mais que minha obrigação, é óbvio que eu ia conseguir, né? Porque eu estudei, eu me preparei, e não sei o que, não sei o que tem lá mais. Aí você começa a racionalizar e você deixa de comemorar. E isso tem um custo, né, para sua mente e para você. E aí você começa a meio que perder o sentido, as coisas começam a ficar todas muito automáticas, né? Ah, você vem uma pessoa na sua casa, você pede alguma coisa pronta. Você não tem mais aquele trabalho, aquela vontade, né, de fazer uma refeição, compartilhar, servir as pessoas. Você quer tudo pronto, você quer tudo rápido e tudo fácil. Só que o ser humano, nós, nossa forma de pensar e de fazer as coisas, a gente precisa de alguma forma servir alguém, né? Então, se você não serve no seu trabalho, nem na sua casa, porque você compra tudo pronto, você não faz nada para ajudar ninguém, a sua vida perde o sentido. Tem um livro que chama As 12 Regras da Vida, que a última regra é essa. Ele fala assim que se você não contribui com a comunidade, com as pessoas, a sua vida perde o sentido. Você pode fazer todas as outras regras, mas se você não contribui, você não consegue ver sentido no que você faz. Então é isso, a gente precisa aprender a contribuir, a servir, entender como a gente pode contribuir, e às vezes é só ouvindo,
né? Não é uma coisa assim super elaborada que você tem que ter uma grande habilidade para fazer alguma coisa por alguém, tá? E aí aqui, né, tem uma sugestão, né, de ritual de ancoragem, que é tipo uma visualização guiada. Então, tem várias visualizações, né, na internet que a gente pode fazer. Sugiro que vocês façam isso depois sozinhas. Pode ser uma menor, né, uma de menos tempo. Você se imaginando, né, você imaginando você conquistando no final de 2026, você vivendo aquela vida que você sonhou, você conquistando o seu carro novo, ou o seu carro, se você não tem, você dentro, né, do seu carro, vamos supor, se não for uma coisa material, se for uma viagem, por exemplo, eu tenho um sonho, meu irmão mora fora, já tem 3 anos, ainda não consegui visitá-lo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou começar a juntar milhas. E aí eu comecei a fazer isso, já tem 3 anos, né? E hoje em dia eu tenho uma quantidade de milhas que não sei se dá para todo mundo ir, mas se Deus quiser, no ano que vem a gente vai conseguir fazer essa viagem com essas estratégias de milha. Mas eu tive que ter paciência, porque para mim eu já teria ido no primeiro ano. Eu sou muito apegada a esse meu irmão mais novo. A minha cunhada também ama a minha cunhada. Eu tenho um sobrinho que né, já era nascido aqui, que é o Miguel, e teve um que nasceu lá, que ela engravidou lá, e ele nasceu, e ele já tem 2 anos, que é o Davi. E aí, a primeira vez que eu coloquei no mapa dos sonhos, eu coloquei assim que eu queria ir para Disney, porque ele mora em Orlando, então é perto da Disney. Aí eu falei, não, mas eu nunca tive sonho de ir para Disney. Se eu estiver lá, provavelmente eu vou para Disney. Mas provavelmente eu não me esforcei tanto ou não consegui, porque eu coloquei que eu ia para Disney, mas eu não quero ir para Disney, eu quero ver meu sobrinho, quero ver meu irmão, minha cunhada. E aí, ao invés de colocar a foto do Mickey, eu coloquei a foto deles, né, no mapa dos sonhos, porque isso ancora para mim muito mais forte a viagem para lá do que colocar que eu quero ver o Mickey, porque nunca foi meu sonho. Minha cunhada fala que quando eu chegar lá e eu for, eu vou falar, nossa, esse daqui sempre era meu sonho, eu não sabia. Ela fala isso para mim, mas não sei, né? Não sei como que vai ser. Então, é importante a gente parar um pouco e tentar imaginar o processo, o caminho, as coisas que a gente vai ter que fazer para alcançar aquilo que a gente deseja e se imaginar na situação. Então, por exemplo, eu me imagino na minha casa, eu me imagino lá, porque a minha cunhada é bem bagunceira, tipo eu, né? Eu sou menos que ela. E aí a gente vai para os lugares, a gente pega as coisas, tira foto com o negócio na boca, puxa os cabelos para cima e tira foto não sei de qual jeito, corre num lugar que não é para correr, dá risada e cai no chão, sabe? Tipo, ela é muito molecona, digamos assim. Aí quando eu tô com ela potencializa muito esse meu lado menina, né? Moleca. E eu fico imaginando essas coisas, eu com meu sobrinho no colo. Então eu já me imagino lá antes de estar. Então, assim, que cheiro que deve ter aquele lugar, né? Que passeios que eu posso fazer, né? Que momentos ali que eu posso vivenciar com os meus sobrinhos e a minha filha junto com eles, né? Conhecendo ali, convivendo ali com os primos, porque eles se conhecem de ver na câmera, né? Mas eu acho que é importante fazer isso, tá? E aqui, né, minha declaração de intenções de 2026, então colocar quais são as intenções, o que que você quer, o que que você almeja, né, quando chegar em 2026, o que que você gostaria que tivesse realizado, aí você pode colocar esses 4 sonhos que você colocou, né, e aí você pode colocar aqui também uma coisa final, né, um compartilhamento final em uma frase, né, do que você quer fazer, e aí esse convite para a continuidade, né, o que eu vou me comprometer, como eu vou me comprometer em continuar, né, o que eu vou fazer para dar continuidade a isso, né. Então a ideia é, aqui embaixo, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, tá, compartilhar no ACC Mulher Mais, e hashtag intenções 2026, colocar uma foto, né, da gente aqui, ou o que vocês quiserem, né, compartilhar o que vocês sentiram, né. E aqui na aqui no final, nesses anexos, né, tem vários documentos aqui que são importantes de serem preenchidos, né, de janeiro a dezembro, eventos, conquistas, perdas e aprendizados desse ano de 2025, porque daí você consegue ter um panorama geral de como foi seu ano, tudo que você realizou, né, melhores momentos, né, qual decisão mais sábia que eu tomei, qual a principal descoberta sobre mim, qual a coisa mais importante que concluí para mim, e aí você vai preenchendo essas coisas, porque isso vai ancorando na sua mente
coisas que você quer fazer. E esse inventário do eu, ele foi proposto para fazer no primeiro dia. Eu aprendi que quando a gente tem um dom e um talento, e a gente não coloca esse dom e talento para jogo, não coloca ele para o mundo, a gente está sendo egoísta, porque tem sempre alguém que está precisando das habilidades e dos conhecimentos que você tem. E muitas vezes você não se sente capaz, né? Quando eu fui convidada, eu tenho um grupo de corrida aí que eu idealizei, né, junto com outras mulheres, mas antes de receber esse convite para criar esse grupo de corrida que é o Corra Conectada, 2 pessoas antes já tinham feito esse convite para mim. Eu falava assim, não, eu sou corredora amadora, eu não sei criar grupo de corrida, coordenar uma comunidade de mulheres de corrida, ficar ali incentivando a mulherada a correr, eu não sei fazer isso. E aí, a segunda vez, ela, Elaine, você que corre, eu tô precisando organizar uma corrida, você não pode me ajudar, né, organizar? Eu falei assim, não, cara, neguei. Aí, na terceira vez, eu falei assim, eu entendi. Eu falei assim, tá bom, Jesus, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, que as mulheres precisam entrar em movimento, que as mulheres precisam se cuidar, elas precisam caminhar, precisam correr, precisam conhecer outras mulheres. Muitas vezes a pessoa tá ali triste, angustiada, e a Eliane foi, né, na corrida, e lá no final a gente teve um momento de partilha, eu contei um pouco da história do grupo, como ele surgiu, as mulheres que me ajudaram, e teve alguns depoimentos de mulheres, né, falando, teve mulheres que choraram, teve uma mulher que falou, tem 19 anos que eu não faço nada por mim, eu tenho um salão que eu abro ele cedo e fecho tarde, e eu cuido da minha família, e eu não faço nada para mim. Foi a primeira vez em 19 anos que eu fiz alguma... E aí ela se emocionou, a gente também se emocionou, foi muito forte, assim, ouvir isso. E uma outra menina, bem jovem, ela compartilhou que ela sempre vê as mulheres competindo. Então, que ela vê ali as mulheres se ajudando, foi algo muito forte para ela, assim, né, muito marcante. E outras histórias, né, pessoas que estavam com burnout, e foi ali o primeiro evento social que elas tiveram, que era corredora e por causa do burnout parou e começou a correr de novo a partir daquele momento, daquela data, ou então a pessoa não corria, não caminhava, aí ela começou a ir lá todos os sábados, treinar junto comigo, quando a pessoa vai a primeira vez, eu faço, se eu tiver, né, no dia, eu faço questão de ir no ritmo da pessoa, se ela caminhar, eu caminho com ela, se ela correr, eu corro com ela, e eu vou ouvindo essa pessoa, vou conhecendo essa pessoa intencionalmente, para ver como que eu posso colaborar, né, e aí, depois que ela se sente segura, ela começa a ir sozinha, ela chama as amigas, enfim, se a pessoa se identificar e gostar. Então, era um dom e um talento que estava dentro de mim, que as pessoas já tinham visto e que eu não queria colocar à disposição, porque eu não me sentia capaz e nem preparada. Então, no primeiro encontro, eu falei um pouco sobre isso, sobre merecimento, identidade e capacidades, e feminilidade, que às vezes a gente tem capacidade, as pessoas veem isso na gente, a gente sabe que a gente tem também, mas às vezes a gente não tem coragem, a gente acha que não é o suficiente o que a gente sabe, que a gente não está preparada. Então, esse exercício, o inventário do eu, ele é muito importante, porque daí você coloca 3 forças que você tem que ver em você, pelo menos 3 forças, você tem muito mais do que isso, né? Tipo assim, eu me considero uma pessoa comunicativa, eu tenho uma boa comunicação, é uma das minhas forças, né? E quais seriam um talento, né, que você tem dentro de você, que você sabe que as pessoas já falaram para você, que você pode colocar à luz, né, que você pode começar a fazer alguma coisa para colaborar com a vida de alguém, né. Então, por exemplo, né, a Natalice mora fora, ela sabe português. Talvez ela não saiba para ensinar, ela não tem conhecimento para ensinar, porque ela nunca ensinou, ela só sabe falar. Mas ela poderia, se alguém quiser, e pedir para ela, olha, eu queria aprender um pouco de português, você poderia me ajudar? Você sabe fazer isso. Aí você vai procurar alguma ferramenta e tal, e aí você vai colaborar ali com a vida daquela pessoa. Estou dando um exemplo, assim, tá? Mas tem milhões de outras coisas, né? Então, por exemplo, a, a Eli, ela trabalha na área comercial, então ela é uma boa vendedora, muito provavelmente. Eu criei um produto e eu tô com muita dificuldade de vender esse produto, né? Digamos assim, um e-book, um livro. Ele, se não for fisicamente, se for digitalmente, que sugestão que você dá para que eu consiga vender isso melhor? Você pode não ser um especialista nisso e nunca ter dado um curso disso, mas você sabe como fazer isso muito mais do que eu,
porque provavelmente você já teve treinamento, você já gerenciou equipe, já teve que falar com a sua equipe e tal e tal. Então, assim, quando a gente perde esse orgulho de pedir ajuda, então, por exemplo, às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, eu falo, fulana, você pode ler para mim? Eu falo, cara, eu sou louca de pedir para alguém ler alguma coisa que eu estou escrevendo, porque tá todo mundo na maior correria. Olha, juro para você, é raro alguém falar não. A pessoa às vezes fala assim, eu consigo a partir do dia 15, pode ser? Eu posso na semana que vem. Tem gente que fala, nossa, claro, ai, nossa, fiquei feliz que você lembrou de mim, eu posso sim, tal, não sei o quê. A pessoa fica, tipo assim, às vezes feliz. E deve ter gente que fala assim, ai, que saco, né? Falei que eu vou ler porque eu não sei falar não, mas, tipo, só que você saiu daquele lugar de não pedir ajuda. E às vezes, por exemplo, tem uma menina, eu estou escrevendo um capítulo de um livro que vai falar sobre vulnerabilidade, saúde mental e menopausa. Uma mulher me convidou para fazer esse capítulo. Aí eu falei, cara, o que eu vou colocar de vulnerabilidade, né, tudo. Aí eu peguei e fiquei assim, o que eu vou falar sobre isso? Aí, beleza. Aí eu comecei a pesquisar coisas a respeito disso, e aí eu coloquei que as mulheres que são mais vulneráveis, elas têm menos acesso à informação. E uma mulher que tem acesso à informação, ela sofre menos quando ela está na menopausa. E a saúde mental é uma das áreas que são afetadas quando a gente está na menopausa. Então eu juntei tudo isso e escrevi ali 6, 7 páginas a respeito disso, e eu pedi ajuda para algumas pessoas lerem. Teve uma mulher, que ela é do Café com Mais Fé, ela leu e ela falou, Elaine, meu, você me ajudou muito, você não tem noção, as informações que você colocou ali, cara, você não pode fazer uma consultoria comigo? Eu queria pagar para conversar com você ali por 1, 2 horas, e eu tenho um monte de dúvidas sobre isso, e eu pergunto para o médico, ele não me esclarece, porque ele fala que meus exames estão normais, e aí eu queria falar com você. Aí eu vendi, aí eu já tinha mais ou menos os valores, né? R$ 200 1 hora. É 280. Aí eu fiz para ela por 200, porque ela é desse grupo que eu participo, né? Eu já conheço ela há muito tempo. Eu falei, promoção da Black Friday. Então, tipo assim, porque ela me ajudou lendo o livro, ela não cobrou para fazer isso, ela falou que queria me pagar, eu não ia falar que não, porque se ela falou que queria pagar, e de alguma forma eu tinha, assim, segurança de que de fato eu poderia ajudá-la, porque eu estudo isso há 5 anos, eu tenho menopausa desde os 37, eu comecei a ler sobre isso, artigo científico, como eu trabalho na área da saúde, sou bibliotecária da área da saúde, eu tenho acesso a muitos artigos e tal. Então eu consigo ajudá-la, por que não? Né? E aí eu falei pro meu marido, ai, mas eu não faço isso, e agora o que eu faço? Aí ele falou, se ela acha que você pode ajudar ela, você tem que ajudar. Ele falou assim, o valor não é que, nossa, que quanto dinheiro, né? Mas é um valor que não entraria, e ele pode me ajudar a realizar algum outro sonho que eu tenho. Então, assim, e sobre essa coisa da vulnerabilidade, aí o que aconteceu? Aí uma amiga minha falou assim, Elaine, você é a pessoa mais organizada que eu conheço. Eu tô com um grupo de mulheres da igreja, que elas são ex-presidiárias, e elas precisam de uma aula sobre rotina e gestão do tempo. Você pode ofertar essa aula para elas? Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu falei, eu tenho uma aula sobre isso pronta. Daí eu falei assim, mas por que esse público de vulnerabilidade está chegando para mim, né? Enfim, não sei por quê. Aí eu falei para ela, eu não consigo em dezembro, mas em janeiro eu posso. Aí ela falou, é sempre quinta, 19h30. Eu falei, então marca dia 22 de janeiro que eu posso. Ela marcou já criou a agenda e tal. E aí, por conta da corrida do Corra Conectada, a gente criou um evento no Simpla, antes de criar naquela outra plataforma. E depois a gente resolveu mudar, mas o evento ficou lá. Aí entrou em contato comigo uma mulher que ela é de uma ONG que distribui absorventes para outras mulheres. Chama como é que é? Eu até mandei lá no grupo ontem, mas eu não tô lembrada aqui agora. E aí ela falou assim, será que o seu grupo, eu não posso colocar um panfleto para divulgar e o seu grupo poder colaborar com a gente, eu colocar um panfleto no seu kit de corrida, e aí as meninas que se interessarem em colaborar com a gente de alguma forma. E aí eu peguei e falei assim, cara, esse tema da vulnerabilidade aí das mulheres está chegando muito para mim. Então eu já comecei a perceber que tem algo que eu preciso fazer para mulheres que estão nesse tipo de coisa. Apareceu a corrida da mulher contra a violência contra a mulher, e eu fui participar. Então, assim, eu entendi que ano que vem eu vou ter que fazer alguma coisa
que tem a ver com mulheres vulneráveis, mulheres que sofrem violência, mulheres que estão com problema de saúde mental, mulheres que estão... várias situações de vulnerabilidade, mas eu não fui atrás disso. Mas isso veio até mim. E aí, como eu sabia que alguns conhecimentos eu tinha, como eu tenho grupo, eu posso divulgar e algumas mulheres quererem colaborar, doando absorventes. Então, a gente usar as ferramentas que a gente tem para colaborar com a vida do outro. Então, é um pouco disso, assim, tá? Desculpa ter sido extensa, mas é para vocês conseguirem pensar em possibilidades para vocês, tá? Como minha fé me sustenta, como posso ser mais gentil comigo mesma nesse ano, o que me faz sentir plena. Aqui a lista dos sonhos, né, que era do primeiro dia. Aqui onde vocês podem fazer a colagem, tá? Das imagens dos 4 sonhos que vocês vão focar. Depois eu quero foto para mim, tá? Depois vocês me enviam. Se vocês não quiserem que eu veja o que é, você pode colocar aquele negócio assim nublado e tá tudo certo, tá? E aqui avaliações da área da vida que eu falei, né? Colocar uma nota de 1 a 10 em todas as áreas. A nota que tiver menos que 8, você vai colocar uma ação para subir 1 ponto pelo menos e qual prazo, né? Eu tinha sugerido nas 4 próximas semanas, tá? E aqui, plano de ação para os 4 sonhos, então você vai escrever o sonho 1, sonho 2, sonho 3, sonho 4, data de cada sonho, primeiro passo de cada sonho, recurso, apoio, e assim por diante. E como você vai celebrar quando você conquistar esses 4 sonhos. Pode ser mais do que 4, tá? Mas eu sugeri 4 para não ficar muita coisa. Esse daqui é um material que ele ajuda você, se você preencher ele ali uns 3, 4 dias, ele ajuda você a ter foco, ser mais produtiva, porque ser ocupada não quer dizer que você está sendo produtiva, são coisas diferentes, né? Então ali, o que você vai ter de foco no dia? Uma coisa só é o seu foco. No máximo 3 prioridades, não dá para você resolver 10 prioridades em um dia só. Aí colocar o que você aprendeu, 3 coisas pelas quais você é grata, porque a gratidão, gente, ela muda a nossa vida, ela abre caminhos para coisas inimagináveis. Então eu recomendo que vocês façam coisas, escutem coisas, leiam coisas que falem sobre ser grata, porque quando a gente começa a olhar a internet e ver a vida das pessoas, o que elas têm de bens materiais, o que elas fazem, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, eu sou muito pobre, né? Só que quando você esquece disso, né, para de olhar essas coisas que alimentam coisas ruins em você, você começa a agradecer pelo que você tem, pela sua casa, pelo alimento, pela sua família. De repente, sua mãe é muito legal, né? Tipo, tem gente que não tem uma mãe legal, mas a pessoa tem um apartamento de frente para a praia. Não tô querendo comparar, mas tipo assim, ela tem, mas não tem uma mãe, ou não tem uma mãe legal. Se a sua mãe é muito legal, você agradece. E você vai agradecendo pelos amigos, por tudo, assim, né? Isso dá até vontade de chorar, assim. Quando eu faço esses exercícios, geralmente eu choro, porque eu sou chorona, né? E o que você vai evitar de fazer hoje, né? Ouvir notícias ruins, fofocar da vida de alguém, comentar sobre os outros, enfim, uma coisa que você precisa evitar para sua vida ter mais qualidade. Aí eu coloquei 3 aqui, eu acho, deixa eu ver, ou 2, foram 2, mas vocês podem imprimir mais, tá? E fazer por uns 3 ou 4 dias. E aqui aprendendo a celebrar, né? Trazer à memória o que me dá esperança, as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, essa coisa do comemorar, né? Que é super importante e que eu gostaria que vocês fizessem mais. E tem alguns filmes, né, que eles são inspiradores, que eles são muito bons, né, que eles podem ajudar a gente em várias áreas da vida, né? Eu posso mandar para vocês ali alguns, mas eu tenho um que chama Mais que Vencedores, que eu amo, Quarto de Guerra, Estrelas Além do Tempo, e tem um que é novo, esse tem que até que pagar, chama Uma Canção de Gratidão. Eu esqueci a plataforma que eles estão, mas eu posso também mandar isso para vocês depois, essas sugestões. Mas pode ser qualquer filme que tenha uma história boa, que vai te ajudar ali a pensar em coisas boas. E aqui notas, né, coisas que vocês querem anotar, que não deu para anotar em outro lugar desse material, mas eu recomendo, assim, que com paciência vocês peguem, assim, você coloca ali no seu sábado umas 4 horas e fala assim, planejamento de 2026. E aí vocês peguem esse material e tentem preencher tudo que está sendo pedido, podem me mandar, se vocês tiverem dúvidas de como fazer, né, que eu vou ajudar, vou ter maior prazer em poder ajudar vocês, tá? E aqui, para finalizar, né, nosso encontro de hoje, depois eu vou deixar vocês falarem, né, um pouco, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vocês estão vendo já?
ver aqui. Já tá vendo. Ó, esse daqui foi o meu mapa dos sonhos de 2025. Eu não quis fazer ele físico, eu já fiz bastante físico, mas eu achei um modelo no Canva e fiz digital. Então eu coloco aqui, ó, minha família, a gente viajando e a Giovana orando. A casa, uma casa que a gente quer ter, a viagem que a gente faz em família todos os anos, né, com o aniversário da minha mãe em outubro, nós fazemos uma viagem com todos da minha casa, um carro que a gente quer ter, a gente foi até visitar numa loja esse carro, e entramos dentro e tiramos foto, os podcasts que eu queria fazer, então eu aqui gravando um podcast, né, eu te coloquei essa foto e eu queria gravar outros, eu gravei mais 4, árvore genealógica que eu estou fazendo, mas agora eu dei uma parada porque a cidadania italiana mudou um pouco as regras, então meio que não vai adiantar muito, mas eu avancei muito, eu descobri muitas coisas sobre a família da minha mãe, principalmente, a do meu pai. Por exemplo, a maioria dos homens morrem com menos de 40, eles eram todos sapateiros e eles têm vício em álcool, e aí eles morrem basicamente de cirrose. Então, essa coisa do vício, né, da doença do álcool, do alcoolismo, é algo que permeia a minha família, né? Então, foram ciclos de coisas que nós conseguimos quebrar por causa dessa descoberta. E aqui o Corra Conectada e a Herbalife, aqui a Shirley, que é minha amiga fisiculturista, que foi quando eu atendi ela, usando a Herbalife, né? Ela começou usando a Herbalife para emagrecer para casar, em 2017, e ela começou a fazer academia, e ela gostou muito, depois de 4 anos que ela estava malhando, a mulher, a dona da academia, que é fisiculturista, falou, você tem condições de competir. E aqui está ela com a medalha dela. E eu coloquei o corpo dela, porque eu falei, eu quero chegar nesse corpo aqui. Não cheguei nem perto, né, gente? Mas essa continua para a minha meta do ano que vem. Um corpo um pouco melhor do que o que eu tô, mais definido, né? Aqui é o evento da Keila, né, que é o MMD, lá no Rio de Janeiro, que eu fui. E Mulheres Visionárias, que é o evento do Café com Mais Fé, que também é no Rio, que é sempre em março. Aqui é um produto digital que me renda alguma coisa. O meu irmão e a minha cunhada, ó, que eu quero visitar. E aqui a intimidade com Deus, né, que é a leitura da Bíblia. E aqui, ó, são as coisas realizadas. A mentoria, né, que eu criei, e tá no YouTube, né, para as pessoas que tiveram acesso a ela, então não dá para qualquer pessoa assistir, você coloca numa versão lá não listado. Aqui são os podcasts, ó, que eu fiz, chama ACC Cast, que é a minha marca é ACC, né, ACC Mulher Mais, né. Aqui, ó, dia 7 de abril, eu tinha colocado uma foto de uma menina orando, olha minha filha orando. Essa é, para mim, a mais significativa de todas, tá? É a que mais me emociona. Essa daqui, nossa viagem em família, sem o meu irmão que mora longe. Que foi esse ano, isso aqui é em outubro agora desse ano. Essa aqui é uma parte da árvore genealógica que eu construí, então ela ficou bem grande assim, né, principalmente da família da minha mãe, que era onde eu queria a cidadania italiana, e foi muito importante assim, né, conseguir descobrir muitas coisas. Essa daqui é a segunda edição do Corra Conectada. Onde você tá aqui, Eli? Tá aqui, ó, Eli tá aqui. Eu tô aqui com a Giovana e o Claudemir, né, foi muito significativo também para mim. Meu marido tá ali com a minha filha, vendo ali o trabalho, né, que eu tenho desenvolvido com mulheres, ouvindo, né, ele chegou bem na hora que eu estava lendo a carta, ouvindo a história, porque às vezes o nosso marido, não é que ele não se interessa muito, não é que eles não apoiam, eles não entendem direito o tanto de coisa que a gente faz, né, e aí quando eu cheguei em casa ele falou, nossa, parabéns, né, e tal, gostei muito, poxa, você impacta a vida das mulheres. Aqui poderiam ter muito mais mulheres, né, porque no grupo tem 82, tinham 27, 28 mais ou menos aqui, mas amém, porque não é sobre quantidade, é o que você pode fazer pela vida de alguém, é esse o tema, né, a meta. Aqui é a minha Bíblia, então eu leio a Bíblia já tem mais de 5 anos, e não tem mais onde eu colocar comentário. Aqui a minha Bíblia é toda assim, ó, porque toda vez que eu leio eu tenho uma percepção, então é só para vocês verem que de fato eu leio. Esse Mulheres Consagradas é o grupo que eu faço parte, que a Aline, ela é a líder, e ela foi a pessoa que me ensinou muito sobre Bíblia, me inspira a ler a Bíblia. Ela faz devocionais. Pode comer. Ela faz devocionais no YouTube dela todos os dias de manhã.
E eu leio Provérbios por causa dela, já tem 3 anos. Eu leio o provérbio do dia, todos os dias, mais uma leitura qualquer da Bíblia, né? Então, meu livro de provérbios é muito riscado, e a Giovana já até sabe algumas coisas de provérbios de cor, né? Então, eu sou muito grata a esse grupo. Esse aqui é o Café com Mais Fé, que também me ajuda na minha intimidade com Deus. Tem 300 mulheres, a líder é a Tati Marzulo. Esse ano era o ano da gratidão. E das 8 às 9 da manhã. Cada dia é uma mulher que leva a palavra. Às vezes eu falo lá também, já compartilhei até com vocês, para vocês entrarem. E o meu sonho de ter mais intimidade com Deus, ele está muito relacionado também a esse grupo, né? E aqui é eu lá no evento do Café com Mais Fé, que chama Mulheres Visionárias, eu com as mulheres, né, tudo. Aqui é a Livelo, ó, a quantidade de pontos que eu tenho, pela Latam, cada passagem é 35 mil pontos, a 40, depende da promoção. Então, eu creio que com isso aqui a gente consegue ir e voltar, mas foram 3 anos, né? Esse daqui é o evento que eu tinha sonhado lá presencial, que eu fiz esse ano lá no Avodá, com mulheres falando sobre reconexão com o feminino. Teve até certificado. E esse daqui é o evento da Keila, o MMD, eu tô aqui, que eu coloquei no meu mapa dos sonhos que eu queria ir. É um evento que você tem que investir mais ou menos uns R$ 1.000, né? Com passagem, estadia, mais alguma coisa que você compra lá. Então, não é assim, não é barato, né? Se você não se planejar, ele foge completamente do orçamento. Mas eu queria honrar a vida dela. Eu estou aqui fazendo o mapa dos sonhos porque ela faz o mapa dos sonhos e ela me incentivou. Cria isso, você já sabe, você é boa. Cria um parecido aí com as suas ideias, com o jeito seu, e você vai conseguir atingir mulheres. E aí, por conta do mapa dos sonhos que ela fez, eu entrei na mentoria dela e eu levei mais 4 amigas, pelo menos 4 inicialmente, e depois tiveram outras, porque ela é realmente muito boa. E aí eu falei, não, eu vou honrar a vida dessa mulher. E eu estive lá, foi uma bênção. E aqui, Deus faz mais, né? Então agora, dia 2 de dezembro, eu recebi esse prêmio em segundo lugar de um projeto que se chama Decisão Compartilhada em Saúde da Mulher, Comunicação com o Pilar do Cuidado, que é um projeto que tem a ver com o tema de menopausa. Mamãe. Oi. Peraí, só um minutinho, meninas. O que você quer? Quer tirar a meia? Não. O que aconteceu? Ó, a mamãe tá terminando aqui já, tá? Só um pouquinho. Pega o seu leitinho ali, ó. A mamãe já fez seu leite. Tá? Eu já dou uma atenção para você. E aí aqui é a empresa, né, que fez o curso que eu fiz, e aí eu fiquei em segundo lugar, e o lugar que a gente foi lá premiado é o portal de periódicos da CAPES, que fica em Brasília. Esse portal, ele é onde fica toda a ciência, assim, né, eles pagam milhões para as editoras científicas para dar acesso para a comunidade brasileira, principalmente nas universidades públicas, a toda a ciência que é produzida e indexada, né, nas principais bases de dados. Então, para a ciência, esse é um órgão muito importante do Brasil. E eu estava lá na mesa, eu tive uma fala, todas as meninas tiveram, e isso, ganhei um almoço num lugar chiquérrimo, que eu fiquei emocionada de pensar, nunca pensei que eu fosse num restaurante igual aquele na minha vida, que cada pessoa tem um garçom, aí o cara traz o prato que você pediu, aí eles contam até 3 e tiram a tampa do prato de uma vez só. É chiquérrimo, gente, é muito chique. Com aquela mesa, toalha branca, com taças na mesa, um ambiente, assim, não sei explicar para vocês. É uma coisa, assim, surreal. E aí eu falei assim, eu não espero reconhecimento de ninguém, mas antes de ir eu falei, você merece, você fez por onde, você é esforçada, você é merecedora, porque às vezes a gente ganha alguma coisa e a gente fala, eu ganhei, mas não mereci tanto. Eu fiz esse exercício e não fiquei esperando o reconhecimento de ninguém, do trabalho, da minha chefe, de qualquer outra pessoa. E é isso, né? Aqui é só um exemplo, mas teve muito mais coisas, né? De que isso não estava no meu mapa dos sonhos, mas aconteceu. De que quando a gente coloca num lugar visível, que a gente pode muito mais, porque você vai intencionalmente olhar para aquilo que você colocou e você vai ter ações para fazer aquilo. Então, meninas, desculpa ter me alongado, né? Hoje era o último dia, então tinha mais coisas para passar. Queria agradecer, né, por vocês estarem aqui. Eu vou tá gravando, né? Eu vou passar para as outras meninas que não conseguiram entrar.
E obrigada pela confiança, né, pela oportunidade também de estar aqui com vocês, de conhecer um pouco a história de vocês. E queria que vocês falassem, né, alguma coisa, fiquem à vontade para compartilhar o que vocês sentiram, o que vocês estão dispostas a fazer, né, e o que vocês quiserem falar, como tem só duas, né, dá para falar. Quer começar, Eli? Quero, posso? Claro. Bom dia, Natalice, né? Pode falar Bom nada. dia. Bom dia. Na verdade, eu quero te agradecer, Elaine. Eu sempre quis, na verdade, fazer esse mapa de sonhos. Você falou coisas muito importantes ali, de que a gente acha que não dá para fazer, e aí você começa a se movimentar, e Deus vai abrindo portas e caminhos e jeito e colocando pessoas, né? Então, é muito real isso. Eu acredito nessa visualização de que você consegue alcançar o que você imagina, e porque é natural que quando você coloca mais energia em alguma coisa, as coisas tendem a acontecer. É muito natural isso. Exatamente. Então, eu com certeza tenho dúvidas quando eu for montar esse mapa. Eu ia te perguntar se você, quando você fez, você está fazendo agora online, né? E aí você deixa ele em algum lugar, você imprime para você ficar visualizando, olhando, lembrando. Eu imprimi Coloque em algum lugar. Eu imprimi em A4, coloquei atrás da porta do meu quarto, na parede, né? A parede é atrás da porta. Então, tipo, eu e meu marido geralmente vemos. Coloquei na tela do meu computador e coloquei na tela do meu celular. Só que na tela do celular não cabe ele inteiro, né? Aí eu deixei. Caberia se eu tivesse feito alguma coisa para diminuir, né? Porque o tamanho dele não dá para o celular. E na tela do computador. Então, toda vez que eu entro no computador, eu vejo o mapa dos sonhos, né? Então, acho que Legal. isso ajuda também. E você ora por isso também? Sim, sempre. Você ora Sempre. com esse mapa. Por isso que eu falei que a área espiritual, para mim, ela não é a primeira, ela é o guarda-chuva que cobre as outras áreas, né? Porque daí, quando você coloca ali aquela situação e fala assim, Senhor, me ajuda, me dê recursos, me dê estratégia, me dê sabedoria, né, para lidar com essa situação, porque a maioria das coisas, assim, acaba sendo, sei lá, coisas materiais, mas nem todas, né, ali não eram todas que eram coisas materiais, mas, tipo assim, quando você vai fazer um podcast, que perguntas que você pode fazer para aquela pessoa que se alguém conseguir ouvir, vai ajudar, né, tipo, não é qualquer pergunta, você tem que se preparar para você perguntar uma coisa que seja relevante e que alguém que esteja ouvindo contribua com a vida daquela pessoa, então, um exemplo, né? Então, em todas as outras coisas, eu acho que é importante a gente pedir isso, né? Pedir estratégia, pedir sabedoria, porque na hora certa as coisas vão acontecer. Oi, filha. Fazer curioso. É o quê? Eu lembro que uma época eu vendia Mary Kay, né? E aí Eu amava também, vendi já. Mas não deu muito certo. Acho que eu não estava no momento, né? Para aquele universo todo ali, né? É muita feminilidade. E a gente tem energia masculina. Eu e você temos bastante. É bom a gente melhorar isso. Boa, é uma coisa que eu vou colocar. Mas a minha chefe, na verdade, na época, ela falou, Elis, você vai ter que escolher, ou você trabalha aqui ou você vai vender Mary Kay. Que era um monte de mulheres acionando o dia inteiro, então eu era bem desorganizada nesse sentido e não conseguia, né? Também dar conta e vazão de fazer o meu e ficar respondendo no horário de trabalho, essa mulherada toda, né? E eu acabei desistindo da carreira do carro rosa. Mas também não me identifico mais com isso. Mas eu lembro que a gente fez uma cartolina, o mapa dos sonhos, né? Mas eu peguei a cartolina e coloquei debaixo do colchão. Não tinha muita noção também. Mas agora a gente faz com mais assertividade, com certeza. É isso. E também, né, se você não entender, assim, direito por que você está fazendo, você não consegue achar que aquilo vai dar algum resultado, porque tem valor, né? Tem que fazer sentido para você, né? Você tem que entender por quê, e principalmente quando você faz a primeira vez, você não conseguiu realizar nada do que está ali ainda, então você não acredita. Só que eu estou fazendo isso há 9 anos. Então eu dei o exemplo desse ano, mas tipo, todos os outros anos tiveram várias coisas que aconteceram e teve coisas que aconteceram totalmente fora do que eu tinha planejado, assim, muito mais, né, do que eu tinha planejado.
Então, essas 4 coisas, assim, né, se você ficar bem focado em, por exemplo, vamos supor, você fala assim, ai, mas 4 é muita coisa para me dedicar. Pega 3 meses para cada uma, se der para ser assim, sabe? Porque daí você se organiza, você pede ajuda, se precisar de ajuda, né, para alguém, e aí você vai fazendo, porque, assim, cada uma tem, pode ser que não sejam coisas materiais que dependam de dinheiro, então teriam que ser, sei lá, eu quero escrever o livro da minha história, eu quero, sei lá, fazer minha festa de aniversário de 40 anos, tem que estar lá no mapa dos sonhos, que vai precisar de tempo, de recurso, de ajuda. Na verdade, isso coloca a gente para pensar, né? Porque de fato eu nunca, todo ano eu quero fazer meu aniversário e todo ano eu não faço, porque eu não me planejei para isso. Isso. Então, em 2026 você vai fazer. E tomara que eu seja convidado. Claro. Um lugar super Ah, chique. Um lugar super chique, né? Porque você é Legal. dessas. Muito bom. então, amigo, obrigada, viu? Gostei muito, muito mesmo do seu material. Você sabe, né? Eu já te contei um pouco, de mim, assim. E antes do Covid eu era uma pessoa, né? Eu não precisava fazer, tipo, nenhum tipo de planejamento, botava tudo na minha cabeça e eu realizava, né? Botava aquela meta e ia atrás. Mas depois do Covid, não sei o que aconteceu, sabe? Tipo, eu perdi isso, não sei como te explicar. E agora eu tô tentando voltar, né? E esse seu material vai me ajudar muito a conseguir organizar, né? Tipo, os próximos passos e como trabalhar para conseguir atingir eles, né? E, Sim. e assim, suas aulas foram muito boas também para conseguir esclarecer, né? E tentar pegar cada ponto, assim. Que É, não é fácil. porque assim, né? O autoconhecimento, ele é uma jornada que ela meio que não tem fim, né? É um processo, enfim. E cada um vai ter o seu, né? Vai vivenciar o seu momento. Porque tem coisas, para você conseguir responder, você tem que se conhecer bem. E aí vai te incomodar você não conseguir responder. Você fala assim, cara, eu não sei responder isso aqui. E aí você deixa ela ali, mas você vai pensando, você vai falar assim, tá, mas por que eu não consigo responder isso? O que falta eu melhorar para eu conseguir, quando alguém perguntar, eu conseguir responder isso daqui? Porque geralmente, quando as pessoas perguntam pra gente quem é você fala assim, eu sou a Elaine, bibliotecária, mãe da Giovana, esposa do Claudemir. Mas tipo assim, você só é alguém que depende de outras pessoas. Quem é você sem as outras pessoas? Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa cheia de fé, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosta de contribuir, eu sou uma pessoa que gosta de ter amigos, eu sou uma pessoa que gosta de me cuidar. Então a gente tem que saber responder, e essa é uma resposta super difícil, né? Porque isso tem a ver com quem você é, né? Quem você é aqui no mundo. E a gente não foi ensinado a pensar sobre isso, né? Então, Uhum. conforme você vai ficando mais velha, vai chegando perto dos 40, né, e aí o cérebro da gente muda, aí tem a névoa mental, tem o esquecimento, a Covid também causa isso, a gestação também causa isso, então eu sou uma pessoa que se eu não escrevo no papel o que eu tenho que fazer, ou no mapa dos sonhos, eu não consigo lembrar das coisas que eu tenho que fazer, eu só não coloco o que eu tenho que comer porque eu tenho fome, né, e aí na hora que eu chega o horário que eu tô com fome, eu vou lá e como, mas eu não consigo lembrar, infelizmente. Eu gostaria de ter essa memória, mas eu não tenho mais. Então, assim, e o horário que eu pego a minha filha, né? Isso aí, assim, nunca esqueci, nunca esqueço, né? Porque daí você tá, né, eu tenho essa responsabilidade, tenho esse compromisso, e ela tá lá me esperando, e eu preciso chegar, e eu não gosto de chegar no último horário. Eu não gosto de que ela seja a última criança a ser pega. Porque eu já tive relatos de amigas que falou assim, minha mãe me esqueceu na escola e eu tenho medo de ficar sozinha até hoje. Ou então, tipo assim, quando chega 6, 7 da noite, a pessoa ficava depressiva, que era o mesmo horário, mais ou menos, que a criança era buscada e a mãe esqueceu de buscar. E aí, nos processos, né, terapêuticos e tal, a pessoa foi associar que poderia ser isso, né? Então, tem coisas também que a gente não consegue ter clareza, porque às vezes foi tão dolorido o que a gente sentiu, que a nossa mente ela apaga para nos proteger. Então, assim, aconteceu, sei lá, tem muita mulher que eu conheço que já sofreu abuso, né? De primo, de irmão, de não sei o quê, e às vezes de criança da mesma idade. E elas falam assim que elas tiveram que fazer tipo um super esforço. Ai, mas será que aconteceu? Elas confundiam. Será que aconteceu ou não aconteceu? Será que é coisa da minha cabeça ou será que aconteceu mesmo? Porque sua mente faz esse esforço para não deixar você sofrer.
Então, é tudo que faz você sofrer, a mente quer apagar. Então, coisas difíceis que às vezes a gente viveu quando a gente era criança e que a gente não teve coragem de lidar com aquilo, não se preparou emocionalmente para lidar com aquela situação, porque dói muito você, né, ficar de frente com algumas coisas que aconteceram, aí a pessoa vai vivendo assim, meio sem muito sentido, né? Então, é importante a gente revisitar esse lugar e entender por que que algumas coisas a gente tem dificuldade de fazer, né? Se eu não tivesse feito isso, de fazer, revisitar, entender essa coisa da raiz da rejeição, entender várias coisas, eu provavelmente não estaria casada e nem teria minha filha, porque se você não consegue se entender e curar suas feridas e lidar com as suas emoções, você não consegue lidar com o outro, porque daí não é um problema do outro, é um problema seu que ficou mal resolvido. E aí você não consegue, se você não resolve algumas coisas, você não consegue caminhar para coisas maiores, né? Então, por exemplo, se você não resolve, por exemplo, no meu caso, né? Agora eu tô casada, tenho minha filha. Então, minha vida amorosa, pessoal, para mim, não é que ela tá resolvida, que a gente tem que fazer manutenção, né? Mas ela está ok. E aí eu tenho energia para fazer outras coisas, que são essas outras coisas que eu mostrei para vocês. Essas coisas que eu mostrei para vocês, elas começaram em 2024 e 2025. Não são coisas super antigas. Eu me casei em 2020. Então, quando você estabiliza a sua área emocional de relacionamento, você tem bons amigos, você tem um bom parceiro, né? Você começa a pegar essa energia que você tentava gastar com esses relacionamentos e ela consegue Sempre em ser outras coisas, né? em outras coisas. Porque a nossa energia, de uma forma geral, a energia sexual, digamos assim, ela é a energia que a gente usa para todas as coisas. Então, às vezes, a gente se desgasta, por exemplo, no trabalho e não consegue, por exemplo, ter energia para o seu relacionamento, porque a energia é a mesma. Então, a gente tem que Verdade, faz ter, sentido. senão a gente se sente sobrecarregado. Então, é importante a gente entender, não, isso aqui para mim é uma prioridade, Então, o que eu vou ter que fazer para conseguir dar conta disso aqui? Eu vou ter que parar de trabalhar até 10 da noite. Eu vou ter que colocar um limite ali no meu horário de trabalho. Ou então eu vou ter que parar de ficar olhando o WhatsApp no horário do trabalho para eu conseguir ser mais produtiva durante o dia e depois das 18 eu não quero mexer mais com o trabalho, porque daí eu tenho uma outra vida. Eu quero ficar com os meus pais, ou então, sei lá, com meu marido, com meu namorado, com minha filha, com meu filho, né? Eu fazia muito isso, sabia? Até um dia eu saí com umas amigas minhas e elas falaram assim, o seu trabalho, na verdade, é uma forma de você não viver. Você tem medo da vida. E eu fiquei pensando, eu falei, pode ser. Eu dei uma resposta assim meio tortinha, né? Porque ficou ofendida, porque era uma Não, verdade. como é que é? Se serviu, pega, como é que é? Pega que o filho é teu? Se bateu, pega que o filho é Se teu. bateu, pega que o filho é teu. Aí É isso elas, aí. porque assim, eu entrava no trabalho 8 horas, eu ficava no escritório até 9, 10 da noite. Era a Uau. última embora, sim, não ia Sem treinar, limite. não me cuidava, era muito sem limites. Vivia assim pelo trabalho, sábado, e aí realmente eu tinha medo de me relacionar. Ainda estou me relacionando há 5 meses, e aí hoje eu me policio muito por isso. Muito, porque eu colocava tanta energia naquilo e agora eu tenho que dividir. Então, é realmente um esforço, né? É. E é uma E é forma isso, realmente. e às vezes a gente é muito produtivo, assim, a gente está sempre ocupado, né? Muito, porque você tem coisas que você sabe que precisa resolver e você não quer. Então você super ocupa a sua vida com milhões de coisas que às vezes nem fazem sentido, porque daí você fala assim, ai, não, mas é porque eu não tenho tempo para fazer terapia. Eu não tenho tempo para fazer não sei o quê, não tenho tempo, porque o seu tempo está todo ocupado com aquilo que você consegue dar conta. Uhum. Aquilo ali para você, tipo assim, você consegue ir lá e entregar o que você precisa, trabalhar, fazer. As outras coisas você vai ter que pensar, às vezes você vai ter que chorar, às vezes você vai ter que, sabe assim, aí você, ai, não quero. Às vezes eu até brinco, né? Quando eu preciso, às vezes, ficar mais tarde, tem que encontrar meu namorado, aí eu falo, nossa, esse relacionamento tá acabando com o meu trabalho. Brincada. É, Mas é mentira. Ai, eu queria ficar fazendo. Não, mas eu tenho que ir lá, não, eu vou vê-lo, porque senão a gente fica num círculo vicioso, né? E aí você É. realmente e é um hábito, né? É um é hábito. hábito. Então, o hábito, ele demora um tempo ali para você conseguir criar um novo hábito naquele lugar, né? Uhum. Então, que você tem que pensar quais coisas eu posso fazer para que eu consiga sair um pouco mais cedo do que eu costumo sair, né? E quando a Uhum. gente se torna mãe, não sei se você quer ser mãe, é mais ainda, porque daí, mesmo que você tenha ajuda,
Você vai ficar trabalhando até 10 da noite, e aí quando você chegar, seu filho tá dormindo, e daí quando você sair no outro dia, ele tá dormindo? Em algum momento isso vai pesar, né? Porque eu tenho uma amiga que ela tá fazendo isso, aí quem fica mais é o pai, aí tem a escolinha e tem uma vizinha que fica depois que ele chega da escola. E aí o menino gosta mais da minha amiga do que da mãe, né? Elas são irmãs, aí a minha amiga é tipo tia desse menino. Ela falou assim, ele é doido comigo, porque quando ele não tem aula ou ele fica doente, eu vou lá e fico com ele, que eu trabalho de casa. E aí o pai dele chega, eu venho embora, e a mãe ele vê assim, no final de semana tal. E ela nem tem assim tanta conexão, só que daí ela fala, eu não tô conseguindo ser mãe, eu tenho medo de depois no futuro eu me arrepender, que não sei o que, não sei o que. Não sei, pode ser que ela não se arrependa, mas o vínculo que a gente cria com o filho, ele acontece ali até 10, 12 anos, porque depois disso vira adolescente, se você não construiu antes, depois você não, você vai, a gente foi adolescente, né? Então, a gente foi adolescente, então se a gente não criou esse vínculo antes, a gente não vai conseguir criar o vínculo, tipo, agora, entendeu? Então, assim, eu acho que... Oi, Cher, falei de você aqui já, essa daí é a físio, gente. Entrei aqui um pouquinho, que eu tô na esteira da academia, mas vou... Aí, ó, tá na esteira da iniciar, academia. tá? É isso aí que eu tô falando. É sobre isso aí, né? É sobre isso. A pessoa tem casamento, tem filho, tem empresa e tá lá na academia fisiculturista. Então dá Pois tempo é. pra tudo, dá tempo para tudo se a gente focar. É verdade. Mas é isso, né? É tipo escrever as metas e correr atrás de resolver. No meu caso é um pouco mais complicado, porque não é tão fácil, né? Eu já mudei de país uma vez e agora tô querendo mudar de país de novo. Só que eu mudei para países que eu simplesmente não falo a língua, né? Mudei para Alemanha, mas agora eu falo alemão e agora eu quero mudar para França e não falo francês. Vai Então falar, já é uma meta, né? já é uma meta. Já estou aprendendo francês, já me inscrevi no curso, mas mesmo assim... Alemão, você aprende qualquer coisa, gente. Alemão. Verdade. Deus, É o que eu falo. Difícil. Aquele negócio na garganta, raspando ali, minha filha. E carioca, né? Minha meta primeira, amiga, é viver numa cidade de praia. Já botei isso na mente. Uma cidade de praia, né? E aí tem, né? Na França tem, né? Tem vários no sul. E aí já vou aplicar para um trabalho numa cidade de praia, né? Mas, cara, assim, não sou fluente em francês, né? Então, se me chamarem para entrevista, vai ser Vou aplicar. Aplica, é isso aí. E também a gente não sabe como que é, às vezes, a entrevista, né? Tem lugar que é escrever, né? Sei lá, não sei se escrever você consegue alguma coisa. E tem lugar também que eles... Aqui na França parece que não, né? Mas tem muito lugar que eles aceitam o inglês, né? Mas parece que na França eles são bem fechados, assim, eles gostam do francês mesmo, né? Eu acho que em todos os países, não é só na França, não. Você tem que saber a língua local, não adianta, porque senão fica difícil, né, de trabalhar no dia a dia. Vamos ver. Tô tentando. Dezembro de 2026 você conta pra nós. Eu ia falar, em dezembro do ano que vem a gente vai estar aqui falando dos nossos feitos. Nossa Você vai contar morando perto da praia, na França, e se Deus quiser... Vai contar, inclusive, em francês para nós. Já faz um mapa dos sonhos em francês. E se Deus quiser, com Juliana, vamos ver. É isso aí. Se for da vontade dele, vai acontecer. Ele é um rapaz bom, né, para você, então ele tá é tudo demais, certo. Nossa. Não tá no gibi. Rapaz bom, gente, na vida. Aqui todo mundo tem rapaz bom. Você tem, a Eli tem, a Cher tem. Tudo rapaz ótimo. Eu tenho, tudo maravilhoso. Rapaz bom. Rapazes bons. Homem. Homens maravilhosos, verdade. Ô, Cher, deixa eu te falar, a gente já estava aqui finalizando, tá? Eu gravei, e aí eu vou disponibilizar a gravação lá. Tá bom. Gravei os três